E aí uma outra questão aqui muito importante em relação ao pulmão de uma pessoa que fuma, né, de um tabagista, é que ele demora para esvaziar. Fala, meus amigos e minhas amigas, vamos conversar aqui sobre esse vídeo que está trazendo um pulmão sadio, que a gente está vendo aí na tela, e em seguida vai aparecer aqui um pulmão doente, um pulmão que já tem alguns resquícios aí, você vai ver que são muitos resquícios de quem fumou, certo? Então vamos analisar aqui, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, porque eu sempre estou fazendo esses tipos de vídeos e às 20 horas nós temos a liberação desses vídeos. Então a gente vê aqui, ó, vamos analisar aqui na tela. Em primeiro lugar, o pulmão ele estava vazio, né? Ele estava murcho. E é interessante que aqui nós estamos sem a cavidade torácica. Na nossa vida real, quando a gente solta o ar, ou assim que nós somos entubados, o pulmão ele não fica assim murcho, certo? É até um conceito aí que as pessoas têm, que os médicos têm, né? E eu tinha também, que quando a gente é entubado, né? Quando você recebe um bloqueador neuromuscular, o seu pulmão ele atelectasia, ele fica lá telectásico e isso não acontece porque nós temos a caixa torácica que mantém uma força elástica aí e basicamente faz uma força de expansão para que o pulmão ele não fique completamente atelectasiado, tá? Então, na vida real é como se o pulmão ele ficasse ali semi-insuflado, porque as pleuras, né, a pleura visceral está em contato com o pulmão e também está em contato com a pleura parietal. Então, o pulmão já tem um certo tônus ali, tá? E em seguida o pessoal vem aqui, ó, faz a insuflação, insufla um ar aqui dentro desse pulmão e aí nós conseguimos ver toda a anatomia pulmonar, né? Você consegue ver o lado direito, o lado esquerdo. Essa imagem está invertida, tá, pessoal? A gente está vendo aqui, ó, aqui é o pulmão direito. Ele tem 3 segmentos, se a gente analisar aqui, e aqui seria o pulmão esquerdo. Maravilha? Então, ó, tá insuflado e aí foi desinsuflado. Eu não sei se esse pulmão é o pulmão de uma pessoa, tá? Às vezes eles utilizam pulmão de porco, pulmão de cavalo. Eu acredito que seja um pulmão de suíno isso daqui, tá? Pulmão de cavalo é um pouco maior. Mas eu acho difícil ser de um ser humano essa peça anatômica aqui. Então a gente vê que o pulmão sadio, ele é rosinha, né? Ele tem essa coloração bem mais pro avermelhado, meio alaranjado. Nas pontas aqui tem os alvéolos, né? Tudo certinho, não tem nenhum problema com esse pulmão. E quando ele é insuflado, né, você vê que ele arma bem, fica muito bonito, né? Aqui, ó, tem uma parte da traqueia, não sei se foi uma pessoa, se foi um animal, mas do mamífero, né, que trouxe essa peça aí, com muito respeito sempre aos doadores. E agora a gente vai ver um pulmão doente, um pulmão com muita antracose, começando com a coloração desse pulmão. O que é que chama muita atenção? Uma coloração preta, né? E a outra coisa que chama muita atenção é que o pulmão, na sua expansão máxima, olha só como ele é duro, né? Um pulmão que ele não expande. Olha só, o máximo que ele chegou de expansão foi aquele. Foi isso daqui, ó. Compara. Tem essa imagem aqui, que a gente vê o pulmão totalmente expandido, um pulmão doentio, e essa outra imagem, olha o tamanho, é 3, 4 vezes maior um pulmão sadio de um pulmão doente. Obviamente, pessoal, obviamente não, né? Porque dependendo, a pessoa pode não saber. Esse pulmão aqui não é o pulmão de uma pessoa que fuma, certo? Um ser humano que fuma, ele não fica com o pulmão dessa forma. Eu acredito que deve ter sido de um suíno, né, como eu falei, de um porquinho. E eles fazem uma lesão muito semelhante ao tabagismo, só que de uma forma exagerada. Eles permanecem lá fazendo ventilação mecânica do animal para que fique uma lesão exagerada, né? Num pulmão sadio de uma pessoa que fuma muito, né? E aí já começa a virar um pulmão patológico, não fica nessa coloração tão negra assim, sabe?
no pulmão de uma pessoa que fuma, a gente consegue ver aqui nas periferias que tem uma certa antracose, né? Que tem um certo enegrecimento, vários pontinhos pretos, principalmente na periferia, mas ele não fica totalmente pintado de preto como está aqui, né? Na verdade, isso aqui não é pintura de preto, é simplesmente pedaços de carvão, de fumaça, né? Que vão se acumulando ali e o corpo vai fazendo reações para combater esses detritos, digamos assim, que foi do tabaco, da fumaça. Então essa lesão aqui é uma lesão exagerada. E aí a gente consegue perceber que há, notadamente, o que é mais importante aqui, meus amigos e minhas amigas, é a falta de expansão, em primeiro lugar. Você vê que é um pulmão muito rígido, ele não tem essa expansão, como você vê, ó, que o pulmão sadio ele abre totalmente, né? Ó, o rapaz está apertando aqui, né, no inflador, digamos assim, né? E ele aperta muito e o pulmão responde pouco. E aí uma outra questão aqui muito importante em relação ao pulmão de uma pessoa que fuma, né, de um tabagista, é que ele demora para esvaziar. Você vê, ó, que ele vai esvaziando muito lentamente, diferente do pulmão tradicional. Ele é muito insuflado e você já vê, ó, que ele vai rapidamente, ele vai esvaziando. Então o pulmão problemático, né, esse daqui, ó, ele demora mais para esvaziar, apesar de ter pouco volume. Quando você para de encher ele, quando você para de insuflar, ele vai esvaziando com muita dificuldade. E é isso que marcadamente traz o grande problema de quem tem uma patologia pulmonar, de quem fuma. O grande problema de quem é um tabagista crônico, né, e desenvolve a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, é a dificuldade de esvaziar o pulmão. O pulmão ele fica ali hiperinsuflado, ele fica sempre com muito ar dentro, e como existe ali um problema nos bronquíolos, que eles vão perdendo o calibre dele, o pulmão fica sempre no status de hiperinsuflação. E aí a ventilação mecânica desses pacientes é mais difícil. É uma ventilação mecânica que você precisa de um tempo expiratório maior, senão o paciente vai fazer autopip. Vamos entrar aqui numa questão da ventilação mecânica. Se eu vir aqui, eu vou compartilhar minha tela para vocês verem. Se a gente vier aqui, ó, e colocar autopip, a gente vai ver a curva de ventilação mecânica do paciente que tem um broncoespasmo. Seja ele advindo de DPOC, ou seja ele advindo de uma crise asmática. Um paciente convencional, ele faz a inspiração, que é essa primeira etapa aqui, e aí na expiração, ó, é a linha pontilhada. A expiração, a linha pontilhada, ela chega aqui no zero. Esse daqui é uma curva de fluxo, tá? Na ventilação mecânica, geralmente existem 3 curvas: pressão, fluxo e volume. A curva que traz mais informações em relação ao autopip é a curva de fluxo. E aí um paciente DPOcítico, um paciente com uma crise de broncoespasmo asmática, ele vai fazer essa mesma curva aqui, a curva inspiratória, porém a curva expiratória seria essa linha preta aqui, ó. Ela não atinge o zero, significa que ainda há ar para sair do pulmão, e aí já se inicia uma nova inspiração. Então isso daqui caracteriza-se como autopip. E aí para resolver isso daqui, na maioria das vezes, você diminui a frequência respiratória, né, para dar mais tempo expiratório. Você altera a relação inspiração-expiração, de tal forma que a expiração ela dure mais tempo para essa curva aqui, ó, ela chegar no ponto zero aqui, na faixa zero, né, da curva de fluxo. Ela vem de negativo para zero. Então isso é um ponto muito interessante, muito importante na ventilação mecânica dos pacientes DPOcíticos, dos pacientes asmáticos com broncoespasmo. Isso não significa que todo paciente DPOC ou asmático ele precisa ser ventilado dessa maneira que eu falei. Frequência respiratória menor e uma expiração maior. Porque pode ser que ele tenha uma DPOC leve, pode ser que ele tenha uma crise asmática mais leve. Então, não é obrigatório você fazer essa estratégia ventilatória. Quando é que você vai fazer? Simplesmente você vai olhar para a curva de fluxo
E aí você vai ver se o paciente precisa de um ajuste ou se ele está muito bem ali com aquela frequência respiratória que você escolheu, tá? Antes eu tinha essa definição na minha cabeça. Todo paciente de POC precisa de uma relação em ZEIS de 1:4, de frequência respiratória baixa. Não, nem sempre. Às vezes você consegue fazer a ventilação mecânica convencional num paciente de DPOC, se a patologia não tiver em atividade, né? Se for uma DPOC leve, moderada. Então, meus amigos e minhas amigas, muito importante a gente fazer um trabalho como médicos de conscientização da população, né? Sempre que você encontra um paciente que é tabagista, e se você é um paciente que é tabagista e assiste os nossos vídeos, é muito importante saber que hoje em dia nós já temos vários tratamentos para quem deseja parar de fumar. Com o passar dos anos, há muitos problemas, tanto problemas cardiovasculares quanto problemas pulmonares, de quem faz o uso do tabaco, né, do cigarro, cachimbo, dependendo, até aqueles cigarros eletrônicos também, eles fazem mal, certo? E nós possuímos muitas ferramentas hoje em dia para parar de fumar. E eu vou deixar aqui um vídeo agora, vai aparecer em algum lugar aqui, ó. Vou botar um card aqui, vou pedir para a Evelyn colocar esse card e também na bolinha que aparece nas sugestões dos vídeos, um transplante de pulmão que eu participei. E aí muito paciente que às vezes vai para um grau elevado de DPOC, né, um grau avançado, ele precisa receber um pulmão novo. Então eu deixo aí essa sugestão para você entender como é que é o transplante de pulmão, como é que é essa cirurgia. Eu mostrei uma parte da cirurgia nesse vídeo, mostrei o pulmão doente do paciente depois que ele foi retirado e contei essa história aí, que é muito interessante, é muito legal saber como é que é um transplante de pulmão pela visão do anestesista, tá? Então fica essa sugestão, um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!